Para falar de tratamento do alcoolismo, talvez o primeiro ponto seja identificar quem é essa pessoa que precisa de tratamento. E aí, doutor, muita gente acha que o dependente do álcool é aquele que bebe sem controle, que perde a consciência, que bebe em grandes quantidades. Mas uma pessoa que bebe um pouquinho todos os dias e não consegue, por exemplo, passar um dia sem ingerir bebida alcoólica, também não poderia ser considerada uma dependente do álcool? Então, uma coisa importante que a gente precisa diferenciar quando a gente vai abordar o uso de substâncias, né, que a nomenclatura para as dependências químicas, ela vem modificando nos últimos anos e o termo que abrange todas as formas, inclusive a dependência, que é a forma grave do uso de substâncias, é o transtorno por uso de substâncias, onde a gente pode, inclusive, pegar pessoas que estão no início de uso de uma substância que pode já estar sendo nocivo, até aquela pessoa que já tem anos de uso e todas as consequências, todo o prejuízo e a dificuldade de parar o uso da droga, que é o que a gente chama de dependência. Toda vez que a gente vai abordar, então, o uso de substâncias, né, no caso, a substância que a gente está abordando aqui hoje é o álcool, uma coisa importante que acontece é que existem múltiplos usos de substâncias, né? Então, cada vez mais, principalmente que a gente sabe que dentro das doenças psiquiátricas, toda vez que a pessoa tem uma doença psiquiátrica, aumenta o risco de ter outras associadas, né? Como se o risco, a vulnerabilidade para ter aquele transtorno fosse um risco para ter outros. Então, o indivíduo que tem depressão tem risco maior de ter ansiedade também e tem risco de fazer uso de álcool também, tem risco de ser dependente de tabaco, né, que a gente acaba falando de substância, a gente sempre esquece, o cigarro é uma das substâncias quando a gente diz sobre transtorno de uso de substâncias. Então, quando a gente vai falar sobre transtorno de uso de álcool, eu diria que existem dois grupos aí. Existe o paciente que é o dependente, que faz uso de álcool, e que a história da doença, ou seja, aquela carreira que a pessoa apresenta ao longo da vida, das consequências negativas, são todas voltadas para o uso em si de álcool. Então, esse é vamos dizer assim, o verdadeiro dependente químico de álcool. E tem aquela pessoa que faz uso de álcool no meio de outros transtornos. Por exemplo, a pessoa que tem agressividade, mas também abusa de álcool, a pessoa que é ansiosa e abusa de álcool, o deprimido que abusa de álcool, o fóbico social, aquela pessoa que tem vergonha patológica e que faz uso de álcool para ficar mais desinibido, para conseguir ter coragem para falar, para ter um relacionamento e tudo, e que também pode ficar viciado no álcool por conta disso. Então, o uso de substâncias, ele é muito variável dentro da psiquiatria, mas quando a gente vai falar do dependente químico em si, toda compulsão é quando a pessoa ela fica obrigada a fazer determinado assunto. Quando a gente diz, por exemplo, o juiz fez uma medida compulsória, você não tem escolha, você é obrigado a seguir aquilo que foi determinado. Então, a gente diz que a dependência química é uma compulsão. Então, muita gente fala assim, a compulsão alimentar é um pouco diferente do termo que a gente usa na psiquiatria para compulsão, porque normalmente o compulsivo alimentar, ou compulsivo por álcool, ou compulsivo por cocaína, ele está numa situação que ele não tem escolha. Então, ele tem uma necessidade de fazer uso da substância, quer seja a comida, quer seja a substância química, como o álcool, a cocaína, porque se ele não fizer, ele não vai aliviar um outro sintoma que está muito mais desagradável, por exemplo, a fissura, que é uma necessidade veemente, assim, que toma conta do indivíduo. Muitas pessoas que pelos usam... efeitos da falta, da abstinência, da ausência da substância. Por exemplo, no cigarro, às vezes, a pessoa sente aquela fissura por ter que fumar, então a gente diz que ela está compulsiva por cigarro também. Só que para chegar nessa fase de compulsão, normalmente antes disso, a gente tem uma etapa, que é uma etapa mais, vamos dizer assim, mais fraquinha, mais branda, que é o da impulsividade pelo uso. A impulsividade, a pessoa sente, quando a pessoa é tomada por uma vontade de fazer uso da substância, por impulso, ou seja, sem prever as consequências, e movida por uma necessidade rápida de obter o prazer daquela consequência. Então, por exemplo, nós dizemos assim, fulano é impulsivo. Por quê? Porque usa álcool, porque busca sexo de maneira impulsiva, não escolhe os parceiros, ou então é impulsivo para compras também. Então, normalmente, o álcool, uma primeira etapa da compulsividade, da dependência, do uso do álcool, é essa impulsividade. E é nesse momento, o maior momento onde a gente tem controle maior
de abordar a doença, de identificar o problema, por exemplo, em um jovem que faz uso impulsivo de álcool, ou seja, exagerado, sem prever as consequências e que ele ainda tem controle. Porque a pessoa no comportamento impulsivo, ela tem ainda controle sobre o comportamento, ela decide os comportamentos, às vezes de maneira impulsiva, ou seja, precipitada, sem pensar nas consequências, mas ela ainda tem controle sobre o comportamento. Mas quando ela passa por uma fase da compulsividade, aí a doença se torna mais grave e são esses os dependentes químicos muitas vezes. A gente vê que muitas vezes o álcool vem, quase sempre, para tentar ajudar com outro problema, que pode ser de dificuldade de relacionamento, de inclusão social, ou depressão, algum outro transtorno, mas em determinado momento ele próprio pode ser uma doença. Pode. E é uma doença crônica, doutor? Isso. E isso é importante porque nem todas as pessoas que experimentarem álcool vão ficar dependentes de álcool ou vão fazer uso abusivo de álcool ou vão ter problemas com álcool. Então, normalmente, as doenças psiquiátricas, elas estão dentro da pessoa, no cérebro. Então, não são todas as pessoas que experimentarem cocaína, por exemplo, que vão virar dependentes de cocaína. Não são todas as pessoas que vão passar por um evento de vida estressor, grave, uma perda de emprego, que vão deprimir depois. Então, tem que haver uma vulnerabilidade biológica, às vezes uma história familiar dá dica disso, né? Já normalmente a gente vê no dependente químico, né, que a doença principal é o álcool e não a depressão que usa álcool e tal, que quando é a história de dependência química primária, vamos dizer assim, a doença principal é o álcool, normalmente tem uma história familiar bem forte, paterna ou materna, ou tio ou outra pessoa. Isso já é um alerta para o jovem, para aquelas pessoas daquela família, que é como se fosse assim, se você entrar em contato com essa substância, você tem alto risco de virar um dependente. E esse é um assunto que é sempre muito discutido quando se fala da dependência do álcool. E eu até estava procurando as referências e para a OMS, Organização Mundial da Saúde, eles afirmam que não há quantidade segura. Porque tem gente que fala assim, então um pouquinho pode, talvez. Como a gente não tem como saber quem é essa pessoa que é mais suscetível ou não, não existe quantidade segura da ingestão de álcool. Porque tem gente, doutor, que com um copo, por exemplo, de uma bebida alcoólica, já fica com uma condição em que coloca em risco a própria vida. E há pessoas que com uma quantidade muito maior é que tem esse mesmo efeito. As pessoas são diferentes e reagem de forma diferente ao efeito do álcool no organismo, não é verdade? Exatamente, os organismos são diferentes, o metabolismo de cada pessoa é diferente. Por exemplo, as pessoas de etiologia japonesa, eles sabidamente têm deficiências em algumas enzimas que metabolizam o álcool. Então, um copo de álcool para uma pessoa dessas vai corresponder a muito mais copos do que para uma outra pessoa que tem as enzimas em quantidade normal. Então, até em termos de etiologia, da raça, o consumo de álcool muda. E uma questão que é muito importante a gente falar e que está dentro do nosso contexto hoje, nós somos contra o uso de drogas, não contra as pessoas que usam drogas. Isso faz muita diferença. Para você pode parecer que não, mas essa é uma compreensão importante que a gente tem. Não podemos fazer julgamentos, criar preconceitos, porque hoje esse grupo não existe mais. E essa, inclusive, é uma questão, né, doutor Diego, que a gente aplica a vários assuntos dos transtornos psiquiátricos, das doenças. Não existe aquele grupo assim, aquele que bebe, aquele que não trabalha, é aquele que leva a vida de qualquer jeito. Pode ser que não. Há muitas mulheres, por exemplo, que trabalham, cuidam da família, mas bebem escondido dos filhos, do esposo, porque tem vergonha disso. Pessoas que vão trabalhar todos os dias e conseguem levar a dependência. Perder esse preconceito hoje, doutor, e esses estereótipos que foram criados de quem é dependente de drogas, de álcool, é importante para a gente não ignorar que há muitas pessoas precisando de ajuda e que a gente nem sempre dá atenção para elas, não é, doutor? Exatamente. Mesmo, por exemplo, quando a gente diz depressão é coisa de mulher, então homens também têm depressão. Então, infelizmente, a doença cerebral, psiquiátrica, existe uma frequência, às vezes, maior em um gênero ou em outro, muitas vezes por conta de fatores biológicos, parte hormonal, a parte química, mas a doença pode acontecer em qualquer pessoa. Então, dependência de álcool, dependência de cocaína, e o que a gente estava até conversando aqui antes de voltar ao ar, a questão de como
a parcela que a gente observa, por exemplo, nas ruas, de os dependentes de crack, os dependentes de cocaína ou os dependentes de álcool que estão em frente aos bares, essa é a ponta do iceberg. Essa é aquela ponta grave onde a pessoa não teve o controle nenhum sobre o uso da substância por conta da gravidade da doença, não por falta de vontade dela, isso também é importante, porque muitas vezes as pessoas olham e falam, esse é um fracassado e não conseguiu cuidar da própria vida, não conseguiu levantar e arrumar um emprego, por exemplo. Existem muitos fatores que se envolvem na questão da doença psiquiátrica, né? Então, a gente não pode julgar o comportamento do dependente químico sem conhecer a história natural daquela doença, porque existe uma variabilidade muito grande. Existem pessoas que usam porque tem um ambiente predisposto que aumenta, mas tem pessoas que realmente têm uma tendência à dependência química muito alta. Então, essa é a ponta do iceberg, e o que não quer dizer que muitas pessoas que estão com seus empregos, conseguindo entrar às 8 e sair às 5 da tarde, não param vários momentos durante o turno para fazerem uso de álcool ou cocaína. E essas pessoas são muitas, e estão por aí conseguindo trabalhar com dificuldade, com prejuízos, mas que são aquelas pessoas que a gente dizem os dependentes ocultos aí, que conseguem manter um ritmo, mas que ainda assim estão viciados, estão sob efeito das substâncias, e também os deprimidos que conseguem trabalhar a pulso, com dificuldade, que só ela sabe que está deprimida, mas que ainda assim tem um transtorno ali acontecendo. Então, a doença psiquiátrica, ela não é só aquela parte visível que a gente observa, mas tem muitas pessoas que têm também e que não necessariamente todo mundo está sabendo. E isso é só para a gente, não é para ficar criando, fazer um drama, né? Mas é para mostrar que nós não podemos ignorar os sinais que ninguém nos oferece. Pode ser que é uma pessoa que aparentemente está bem, mas que precisa de ajuda e está oferecendo sinais para isso. E a gente tem que começar a prestar atenção, né, doutor? Porque muitas vezes é uma pessoa, quando chega a dependência do álcool, ela está ali porque há muito tempo vem enfrentando transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar e outras doenças, por exemplo, que não foram diagnosticadas. Nesse caso, é mais difícil fazer o diagnóstico desse paciente? Como é que é, doutor, quando há essa associação de outras doenças e a dependência do álcool? Isso é um perigo muito grande, porque normalmente existe mesmo dentro da área médica, veja bem o que eu vou dizer aqui, mas um preconceito ainda, mesmo nos pronto-socorros, com o dependente químico. A partir do momento que a pessoa, e mesmo com doenças físicas, eu vou dizer, então a gente é da área da psiquiatria, muitas vezes a gente é chamado para avaliar um doente, muitas vezes antes do clínico ter avaliado o doente. E a hora que você chega lá, a pessoa tem um apendicite, por exemplo, não, mas é dependente químico. Então, foi encontrado na rua, então tem que ver. Não, mas peraí, essa pessoa é um ser humano, antes de tudo, que pode ter qualquer doença clínica, pode ter pneumonia, pode ter. Então, é como se o fato de ser um dependente químico já desautoriza aquela pessoa a receber o mesmo acolhimento que outra pessoa que não tem a dependência química, porque pode dizer que não, mas vem imbricado da dependência química várias coisas pejorativas, como vagabundo, irresponsável, por estar nessa condição porque quer. Então, mas se pegou pneumonia é porque foi pra rua, mas qual que é a culpa que a gente tem? Quem mandou beber e se intoxicar e ficar na chuva e agora está com pneumonia? Poxa, Então, assim, ainda existe isso. E ainda dentro da psiquiatria ainda é pior, porque o fato da pessoa ter a dependência química também obscurece outros transtornos, tá? Oculta outros transtornos, que o fato da pessoa ser dependência química, né? Muitas vezes a gente escuta a sigla DQ, fulano é DQ, tem dependência química, já desautorizasse, por exemplo, a pessoa de ter um transtorno depressivo, né? Ou ter um transtorno bipolar, onde ele tem descontrole do impulso, que veio lá antes e ninguém observou, que fez ele buscar a dependência química, né? Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, que eu trabalho muito com bipolaridade, depressão, porque quando a gente imagina, por exemplo, dentro da doença depressiva, uma das áreas do cérebro que desliga é a área do humor, e essa fica muito evidente, mas nós não podemos esquecer que uma área que está ali do lado é a área dos impulsos, a área da vontade. A pessoa deprimida, ela fica sem iniciativa para nada.
ela fica assim, sem direcionamento, ela não consegue decidir, ela não consegue tomar decisões. Não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar, procrastina tudo. Então a gente diz que os impulsos estão reduzidos. No paciente que tem aumento de impulso, por exemplo, o impulso para álcool, a gente tem que levantar o alerta porque pode estar acontecendo alguma alteração aí que não é própria da depressão. Então, todo doente, toda mulher deprimida, o homem deprimido, que no meio da depressão começa a ter aumento de impulsividade, no meio da depressão, não é uma depressão, provavelmente não é uma depressão só, por si só. O que eu quero dizer com isso? Que o deprimido clássico, ele normalmente deprime e ele desliga as outras funções dos impulsos. O deprimido bipolar, ele é comum ele ter depressão junto com aumento de impulsividade para álcool, junto com aumento de impulsividade para cigarro, fumar demais, junto com aumento de impulsividade para sexo. Então, mesmo deprimido tem aumento de impulsividade. Então, são coisas incongruentes. Por quê? Porque é a característica da doença bipolar, essa incongruência de sintomas que, num primeiro momento, você vai observar a parte depressiva, bom, está deprimido, mas a presença de aumento de impulso dentro da depressão chama a atenção para uma bipolaridade. E esse aumento de impulso pode, inclusive, remediar a doença depressiva. Não raro, o indivíduo deprimido, agitado, que é o deprimido bipolar, por exemplo, faz uso de álcool para conseguir dormir, faz uso de álcool para tirar ansiedade, faz uso de álcool para ficar menos agitado, para ficar mais calmo dentro do pensamento e passa meses andando assim e muitas vezes não se observa que a doença principal não é o uso de álcool, a doença principal no caso é a depressão. E o que é mais perigoso, o álcool, ele tem um poder, a partir de um determinado grau, de tirar os impulsos, o freio da pessoa, vamos dizer assim. Então, o indivíduo deprimido que bebe álcool, ele tem mais vontade, tem mais coragem, por exemplo, para suicídio. Então, ele pode, deprimido, beber e tomar coragem pelo impulso que o álcool tira, o freio que o álcool tira, para cometer suicídio, por exemplo, ou tentar se machucar. Colocar em risco a vida de outras pessoas. Colocar em risco a própria vida de outras pessoas. A gente vê o quanto é um problema complexo e essa pessoa tem dificuldade, inclusive, de reconhecer. Muitas pessoas falam aquela frase que é bem famosa, quando eu quiser eu paro, está sob meu controle. E nem sempre é assim. Talvez a pessoa já tenha perdido esse controle, mas não tem coragem de admitir. Para os outros e para ela mesma, muitas vezes. Como é que a gente ajuda nesse caso, então, doutor? Então, uma coisa importante, toda vez que nós vamos abordar sintomas onde a gente diz que a crítica não está preservada, ou seja, que a pessoa não tem crítica, não reconhece que está tendo um problema, a melhor forma de abordar é tentarmos identificar as consequências negativas daquele problema. Porque só por aí nós vamos conseguir resgatar do indivíduo a presença de uma necessidade para o tratamento, porque em nenhum momento o objetivo do tratamento é uma briga onde nós vamos ter que provar que nós estamos certos e a pessoa está errada, ou que nós estamos contra ela e que ela está contra nós, uma luta pelo problema. Porque esse é o maior problema que nós enfrentamos muitas vezes ao tratar de transtornos assim, quer seja dependência química, quer seja agressividade, onde é muito parecido também a dificuldade de abordagem. Então, o primeiro momento do tratamento é identificar as consequências e que, assim como a pessoa, nós não queremos junto dela aquelas consequências para ela. E que o tratamento é dela, para ela. Ela não tem que, em nenhum momento no tratamento, querer algo que não seja mais do que algo para ela. Que ela perceba que, de fato, fazendo o tratamento, ela vai ter respostas positivas, consequências positivas. Então, tentar mostrar para a pessoa que a família sofre, que há consequências profissionais, mas que ela também... Ela vai ser a maior vitoriosa com esse tratamento. Vai ser o objetivo maior da pessoa que está vivendo uma dependência química é poder perceber que ela consegue, ela vai ter mais sucesso e alcançar mais resultados positivos para ela,
e muito mais do que para a família e tudo mais, conseguindo identificar que é um problema o uso do álcool ou o uso da substância. Esse é o primeiro ponto e é o ponto mais relevante, porque muitas vezes a gente percebe da família um movimento de querer pegar a pessoa à força para internar para o tratamento, contenção, obrigá-la ao tratamento, forçá-la a perceber o quanto ela é um fardo, o quanto ela traz consequências negativas. Às vezes coloca para fora de casa, ou ameaça fazer isso, ou sair de casa. Então, assim, essas medidas que a gente chama de punitivas, elas não têm eficácia nenhuma, porque ela só vai colocar a família contra a pessoa e em nenhum momento a família não quer isso, mas ela sente que ficando contra a pessoa, ela vai conseguir chegar em um resultado. Isso não é verdade, isso não vai trazer consequência nenhuma. Então, toda vez que eu abordo um problema como esse, eu falo, a primeira coisa é que ela tem que perceber que nós estamos do lado dela.